Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus, tudo bem com vocês? Espero que esteja aí tudo bem. Nós estamos aqui na nossa 13ª aula no estudo do Sermão do Monte. Na verdade, esta hoje é a nossa penúltima aula. Na próxima aula faremos a última, a gravação, para que você aí se intere então de 14 aulas ao todo sobre o estudo do Sermão do Monte, que tem sido muito proveitoso, aí tem tido um feedback muito positivo com relação a este tema, a este assunto nos dias atuais. Vamos lá começar então? O compromisso cristão, uma escolha radical. Aula de número 13, texto base Mateus 7, 21 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aí. Esse é o texto base do nosso ensino de hoje e é sobre isso que nós iremos falar. Senhor, Senhor, será que todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Jesus não está preocupado em acrescentar mais instruções, mas deseja assegurar uma reação adequada à instrução que acaba de dar. Diz lá J.C. Riley, o Senhor Jesus finaliza o Sermão do Monte com uma passagem de aplicação penetrante. Ele volta-se dos falsos profetas para os falsos professos, dos falsos mestres para os falsos ouvintes. Vocês lembram que no episódio e na aula passada nós falamos sobre isso, os falsos profetas, lobos em pele de cordeiro, ovelhas em pele de cordeiro. Sobre isso nós falamos na aula passada. Então, nesse sentido agora, não é apenas do outro que a gente tem que tomar cuidado, mas com relação a nós mesmos, ao tipo de profissão de fé que nós fazemos, aquilo que nós falamos, o cuidado que nós devemos ter com isso. Tasker diz assim, entretanto, não são somente os falsos mestres que tornam o caminho estreito difícil de achar e mais difícil de palmilhar. Um homem também pode enganar-se dolorosamente. Jesus nos leva a um confronto próprio, colocando diante de nós a escolha radical entre a obediência e a desobediência, e nos convoca a um compromisso incondicional da mente, da vontade, da vida, com seus ensinamentos. Ele nos adverte quanto a duas alternativas inaceitáveis. Primeiro, a profissão de fé meramente verbal e o conhecimento meramente intelectual. É sobre isso aqui, esses dois detalhes que a gente vai ter que se atentar nessa passagem, nesses dois trechos específicos. Aqui, a profissão de fé meramente verbal, ou seja, somente dizer que é de Cristo ou que sabe dos ensinamentos de Cristo, e ter somente um conhecimento
acadêmico, intelectual das Escrituras e não colocar isso em prática. São duas coisas que são rechaçadas por Jesus. Você não pode apenas falar, você tem que fazer e ser, e você não pode apenas conhecer e não colocar em prática. É isso que nós iremos falar na aula de hoje. Nenhum dos dois pode substituir a obediência. Na verdade, ambos constituem um disfarce da desobediência, que é a questão do falar e a questão de apenas conhecer. Jesus enfatiza com grande solenidade que o nosso destino eterno depende de uma obediência total. Em resumo, nós precisamos ser obedientes e diferentes daqueles que não creem em Cristo. Desde o começo é isso. Você que tem acompanhado as nossas aulas, você tem percebido isso. Esse é o desejo, essa é a expressão do Evangelho. Vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam obedecer e ser, não apenas falar, não apenas aparentar, vocês precisam ser. Essa é a palavra de Jesus. Os dois parágrafos finais do sermão são muito parecidos. Ambos contrastam as reações certa e errada aos ensinamentos de Jesus, né? Deixa eu voltar aqui com vocês. Ou seja, certa e errada, como é que tem que ser e como é que não tem que ser. Jesus dá essas dicas para a gente, altamente pedagógico, Jesus. Ambos indicam que a neutralidade é impossível e que uma decisão definida tem de ser tomada. Não é possível ficar em cima do muro quando nós estamos falando de Cristo. Ou você se assume como discípulo e é um discípulo e faz as coisas de um discípulo, ou não tem um meio termo aí no meio do caminho. Ou é ou não é. Ambos destacam que nada pode substituir a obediência ativa e prática. E ambos ensinam que a questão da vida e da morte, no dia do juízo, será determinada pela nossa reação moral a Cristo e os seus ensinamentos nesta vida. A única diferença entre os parágrafos é que, primeiro, se oferece como alternativa para a obediência uma profissão de fé com os lábios, e no segundo, um mero ouvir, também como alternativa para a obediência. Apenas falar ou apenas ouvir? Do que adianta? Não é? É essa incongruência que não pode haver na vida do cristão. E ambos ensinam que a questão da vida e morte no dia do juízo é determinada pela nossa reação moral a Cristo e a seus ensinamentos nesta vida. Vamos lá para o próximo slide. O perigo de uma profissão de fé simplesmente verbal. É o tipo de pessoa que fala demais, que se acha demais, que aponta muito o dedo para as outras pessoas. Não pode ser somente verbal. Parecer bonito ao dizer que segue a Jesus Cristo. Vocês me entendem? Não pode parecer bonito, tem que ser real, porque nos olhos de Cristo ele vê o que está acontecendo no nosso coração. O perigo de uma profissão de fé simplesmente verbal ou meramente verbal. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. As pessoas que Jesus está descrevendo estão confiando para a sua salvação em uma afirmação do credo que elas dizem a Cristo ou a respeito de Cristo. Ou seja, não é só apenas reconhecer e falar, professar publicamente que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Não é somente falar e ir para o batismo. É muito mais do que isso. Tem muito mais profundidade do que isso. É preciso fazer a vontade do Pai. É preciso estar com o Pai. É preciso viver a dinâmica do Evangelho por completo, na sua integralidade. O nosso destino final será estabelecido, Jesus insiste, não pelo que lhe dizemos hoje, nem pelo que diremos no último dia, mas por fazermos o que dizemos, por estar a nossa profissão verbal acompanhada da nossa obediência formal. Elas têm que caminhar juntas.
As duas têm que caminhar juntas. É disso que nós estamos falando. Fica evidente em todo o discurso do Sermão do Monte que as propostas não são tão fáceis de cumprir. Não porque sejam demasiadamente complicadas, mas exatamente por serem tão humanas e simples. Não são difíceis e não são complicadas, mas porque elas vão de encontro àquilo que nós somos. Vão de encontro à nossa natureza pecaminosa. Nós não somos assim. Nós não somos solícitos, humildes, nós não nos preocupamos com o outro, nós pensamos somente em nós. A gente tem muita dificuldade em repartir aquilo que temos, em receber pessoas nas nossas casas. Isso tem sido um ensino de Jesus para mexer no nosso mais íntimo, ao tentar reverter aquilo que nós temos por natureza. Vocês não podem ser assim, vocês não podem se levar pela sua própria natureza, mas pelos meus ensinamentos, pela ação do meu Espírito em vocês. É isso que Jesus está dizendo. Uma profissão verbal de Cristo é indispensável. Para sermos salvos, escreveu Paulo, temos de confessá-lo com nossos lábios e crer em nossos corações. E uma verdadeira profissão de fé em Jesus como Senhor é impossível sem o Espírito Santo. Do que adianta falar se o Espírito Santo não estiver em nós? Serão meras palavras, será só blá blá blá. Será apenas palavras ditas ao léu, né? Palavras jogadas ao vento. Somente isso. A ação do Espírito que faz com que essas palavras reverberem em nós e nos outros. O tipo de profissão cristã que Jesus descreve no final do sermão parece, pelo menos superficialmente, que é totalmente admirável. Né? Em primeiro lugar, o que a gente tem? Começando, é respeitosa. Por quê? Porque chama-o de Senhor. Exatamente como hoje em dia a maneira mais respeitosa e educada de se referir a Jesus ainda é dizer nosso Senhor, nosso Salvador, mas é nosso Senhor. É por isso que se utiliza dessa linguagem. Senhor, Senhor. Uma linguagem respeitosa. Né? É um direcionamento que a gente faz a Jesus de forma respeitosa. Né? Então Jesus está falando isso. Mesmo que vocês me chamem de Senhor, Senhor respeitosamente, eu não quero saber. Eu não ouço isso. Vocês não serão ouvidos. Vocês não serão atendidos se não estiverem fazendo o quê? A minha vontade. Não é? Segundo lugar, nessa profissão de fé que Jesus fala nesse texto, a profissão é ortodoxa. Embora chamar Jesus de Senhor talvez não signifique mais do que chamá-lo de Senhor, com minúscula, o presente contexto contém alusões a Deus como seu Pai e a Ele mesmo como juiz e, portanto, parece implicar em algo mais. Depois de sua morte e ressurreição, os cristãos primitivos certamente sabiam o que estavam fazendo quando o chamavam de Senhor. Era um título divino, uma tradução da palavra judaica Jeová no grego do Velho Testamento. Portanto, dentro dessa perspectiva, podemos dizer que isto constitui uma confissão exata, ortodoxa de Jesus. Eles sabiam o que eles estavam falando. Sabiam que Jesus, nessa profissão, mesmo que enganosa, o estavam tratando como aquele que é o Cristo, aquele que é o Messias. Né? Então, essa profissão também ela tem essa característica, a ortodoxia. Em terceiro lugar, essa profissão ela também é fervorosa, pois não é um Senhor frio ou formal, mas um Senhor entusiástico, como se o orador desejasse chamar a atenção para a força e o zelo da sua devoção. Senhor, Senhor é dizer Senhor, Senhor, entusiasticamente. Parece mesmo que a pessoa está com fé, faz a vontade, mas ela está ali apenas atuando, representando algo que não é verdade. Também é fervorosa essa. Pode até ser fervorosa, mas ele não vai ouvir. É uma confissão pública.
Não é uma declaração particular e pessoal de fidelidade a Jesus. É só para fazer bonito para os outros, gente. Alguns até profetizaram em nome de Cristo, chegando até a insinuar que pregaram em público, com a autoridade e a inspiração do próprio Jesus. Em público. Mais do que isso, a profissão de fé às vezes chega a ser espetacular. 3 vezes usaram-no sempre colocando em primeiro lugar para dar ênfase. Reivindicam que em nome de Cristo, pública e abertamente confessado, eles profetizaram, expeliram demônios e fizeram muitas obras maravilhosas. Mesmo sendo público, mesmo falando que foi feito em nome de Jesus, como muitos milagres que nós vemos aí aparecendo na televisão muitas vezes, de que estão expelindo em nome de Jesus, fantasticamente, publicamente, mesmo assim, se não for feito a vontade de Deus, se o Espírito Santo de Deus não estiver ali, Jesus não vai os ouvir. Temos aqui, portanto, pessoas que chamam Jesus de Senhor com cortesia, Senhor, Senhor, com respeito, ortodoxia, reconhecendo de fato quem é Jesus, e com entusiasmo também, não é? Porque é Senhor, Senhor, mesmo assim, em devoção particular e ministério público, falando que Jesus e curando pessoas em nome de Jesus. O que poderia haver de errado nisto? Em si, nada de mal. E não obstante, tudo está errado, porque são palavras que não contêm a verdade. É uma profissão de fé sem realidade. Não os levará no dia do juízo. Por isso, Jesus passa do que eles dizem e dirão para o que ele lhes dirá. Ele também fará uma declaração solene. A palavra usada no versículo 23 é homologuezo. Confessarei. Eu também não vou confessar vocês diante do meu Pai. Se vocês estão mentindo para mim, se vocês não estão falando para mim daquilo que vocês são de verdade, não tenho Espírito com vocês, eu não vou confessar vocês diante do meu Pai. Não adianta vir com essa conversa, só com palavras. Não adianta, ok? A confissão de Cristo será como a deles, em público, mas diferente, porque será verdadeira. Ele lhes dirá as terríveis palavras: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, pois, embora tenham usado o nome dele livremente, Jesus não conhecia seus nomes. O discurso falso, o discurso mentiroso, que não está embutido da verdade, ele é repugnante para Jesus. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nunca conheci vocês, não tenho visto vocês, as suas obras não são boas. É repugnante para Jesus ter esse discurso meramente religioso, sem sentimento, sem fazer a vontade, sem estar com o Espírito. A razão que Jesus os rejeita é que a profissão de fé deles foi verbal, não moral. Era uma confissão apenas de lábios, não de vida. Chamam a Jesus Senhor, Senhor, mas jamais se submeteram ao seu senhorio, nem obedeceram à vontade de seu Pai Celeste. Lá em Lucas aparece assim essa declaração, mais forte ainda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha só, em Lucas, a mesma passagem com outro escritor. Por que você me chama de Senhor, Senhor, se você me desobedece, se você é desobediente? Olha que pesado. O crivo de Cristo é mais criterioso do que a própria lei. Ele é mais criterioso porque ele vai na origem, na intenção. Se você é desobediente, por que você me chama de Senhor, Senhor? É isso que Jesus está falando. Nós que atualmente, deixa eu ampliar aqui, nós que atualmente declaramos ser cristãos, fizemos uma profissão de fé em Jesus, particularmente na conversão e publicamente no batismo. Damos a impressão de honrar a Jesus chamando-o de Senhor ou Nosso Senhor.
Recitamos o credo na igreja e cantamos expressivos hinos de devoção a Cristo. Até exercemos uma variedade de ministérios em seu nome. Mas ele não fica impressionado com as nossas palavras piedosas e ortodoxas. Ele continua pedindo evidências da nossa sinceridade em boas obras de obediência. Jesus, ele quer saber do que a gente é, do que a gente faz, se a gente obedece ou não à sua vontade. Nada do que a gente fale somente por palavras irá convencê-lo, irá agradá-lo. Pelo contrário, é repugnante para ele. Agora nós iremos entrar aqui nesta segunda parte, que vai dos versos 24 aos versos de número 27. O perigo de um conhecimento meramente intelectual. O perigo que existe da gente só ouvir, saber e entender das coisas de Jesus, mas não praticar, mas não fazer. E Jesus vai pegar pesado de novo com a gente aqui, tá? Assim diz ali a palavra, né? Só para vocês retomarem o texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha lá, sendo grande a sua ruína. Grande a sua ruína. Aqueles que ouvem, não as praticam. E aí Jesus conta essas duas parábolas. Cai a chuva e o que acontece com uma e o que acontece com a outra. Enquanto no parágrafo anterior o contraste era em dizer e o fazer, o contraste agora é entre ouvir e fazer. Lembra-me? Se você disser que é Senhor, Senhor, mas não faz, eu nem te conheço. Agora se você ouve e não faz, você é insensato e a sua ruína será grande. De um lado de Jesus está a pessoa que ouve estas minhas palavras e as pratica. E do outro, a pessoa que ouve estas minhas palavras e não as pratica. São duas coisas diferentes aí que a gente pode ver nos textos aí para você prestar atenção, tá? Enquanto no parágrafo anterior o contraste era entre o dizer e o fazer, o contraste agora é entre o ouvir e o fazer. Certo? É o que nós já falamos aqui. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aqui. Agora sim. Não estava passando. A parábola dos dois construtores. Brevemente aqui para vocês, tá? O homem sábio que cavou e construiu a sua casa sobre a rocha e o tolo que não queria se aborrecer com alicerces e contentou-se em edificar sobre a areia. Olha só. Enquanto os dois prosseguiam com a sua construção, um observador casual não poderia perceber qualquer diferença entre as duas casas, pois a única diferença estava nos alicerces. Olha que interessante esta análise. Se uma pessoa de fora olha, vai dizer, nossa, olha que bonito. Ele diz Senhor, Senhor. Nossa, olha como ele ouve a pregação todos os domingos. Mas é de fato, quando vem a tempestade é que vai se conhecer se essa casa vai ficar firme ou não. Só depois que uma tempestade se desencadeou sobre as duas casas, com grande ferocidade, chuva no telhado, rio nos alicerces, vento nas paredes, foi revelada a diferença fatal e fundamental. A casa edificada sobre a rocha resistiu à tormenta, enquanto que a casa sobre a areia ficou irreparavelmente arruinada. É muito interessante essa análise,
Porque, de fato, muitas vezes aqueles que dizem Senhor, Senhor e ouvem muita palavra, por fora, o exterior está lindo. Mas é na hora que vem a tormenta mesmo ali, a chuva no telhado, rio nos alicerces, momentos difíceis da vida, os momentos onde a gente tem que saber e entender que somos fracos e precisamos de Cristo. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, e aquele que apenas ouvem e não praticam, eles não vão ficar em pé. Eles caem em grande ruína ainda. Da mesma maneira, os cristãos professos, os genuínos e os espúrios, frequentemente se parecem. Não podemos facilmente distinguir qual é qual. Ambos parecem estar edificando vidas cristãs. Jesus não está fazendo uma comparação entre cristãos e não cristãos, que não fizeram nenhuma profissão de fé. Pelo contrário, o que é comum aos dois edificadores espirituais é que eles ouvem estas palavras. Portanto, os dois são membros da comunidade cristã visível. Os dois ouvem, mas um ouve e pratica, e o outro não pratica. Um ouve, pratica e aguenta o baque. O outro não ouve, ouve também, desculpa, e não pratica, e não aguenta o baque. Ambos, olha lá, leem a Bíblia, vão à igreja, ouvem os sermões e compram literatura cristã. O motivo por que tão frequentemente não podemos diferenciar um do outro é que os alicerces de suas vidas estão ocultos aos nossos olhos. A verdadeira pergunta não é se ouvem os ensinamentos de Cristo, nem mesmo se o respeitam, se creem nele, mas se fazem o que ouvem. É isso que está acontecendo aqui. Nós temos um país aí cristão, católicos, evangélicos, grande maioria, enormidade. Ouvem a palavra, escutam os ensinamentos de Jesus, mas pelas condições que o nosso país vive, pela desigualdade que o nosso país tem, pelos políticos que o nosso país tem, pela corrupção praticada na vida, no dia a dia do brasileiro, nós podemos dizer que muitos são cristãos que não praticam aquilo que ouvem. É essa a questão. Se fôssemos de fato verdadeiramente cristãos, o nosso país não estaria do jeito que está. Porque a maioria se diz cristã, mas não pratica as verdades que estão contidas na palavra. Apenas uma tempestade revelará a verdade. Às vezes, uma tempestade de crises ou calamidades revela que tipo de pessoa somos, pois a verdadeira piedade não se distingue totalmente de sua imitação até que venham as provações. Caso contrário, a tempestade do dia do juízo certamente fará. Somente a verdade aparecerá quando vier a tempestade. A verdade sobre a qual Jesus está insistindo nestes dois parágrafos finais do sermão é que nenhum conhecimento intelectual dele, nem uma profissão de fé verbal, embora ambos sejam essenciais em si mesmos, podem substituir a obediência. Você pode dizer Senhor, Senhor, você pode, não há problema. Você pode ouvir? Pode. A questão não é essa. A questão é que, se eu não obedecer, de nada vai valer. De nada vai falar, Senhor, eu te louvo, Senhor, estou aqui. Ouvir a pregação todo domingo. De nada adianta se você e se eu não obedecer. A pergunta não é se nós dizemos coisas bonitas, polidas, ortodoxas e entusiásticas sobre Jesus, como a gente viu lá no início. Nem se ouvimos suas palavras, se prestamos atenção, se estudamos, se meditamos e se memorizamos até empanturrar as nossas mentes com seus ensinamentos.
mas se nós fazemos o que dizemos e se fazemos o que sabemos. Em outras palavras, se o senhorio de Jesus que professamos é a grande realidade da nossa vida, é isso aqui mesmo. Isto não é naturalmente ensinar que o caminho da salvação ou o caminho para entrar no reino dos céus é pelas boas obras da obediência. Não é isso? Pois todo novo mandamento oferece salvação apenas pela graça pura de Deus mediante a fé. O que Jesus está destacando, entretanto, é que aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho e professam a sua fé sempre hão de obedecê-lo, expressando a sua fé em obras. Aqui que a gente precisa prestar atenção. Não quer dizer que nessa mera obediência mecânica também a gente vai obter a salvação. Não é por isso. A salvação vem pela fé, salvação pela graça. Não é nossa. Não é nosso merecimento. O que está acontecendo aqui, que Jesus destaca que quando nós estamos nele, uma das características que surgem nos discípulos de Jesus é a obediência. Por quê? Porque a obediência vem de um sinal muito grande de gratidão a Jesus por aquilo que ele fez. Por isso obedecemos. E não ao contrário. Não é porque obedecemos que temos salvação, mas temos a salvação e por gratidão obedecemos. É isso. Não é o contrário. Cuidado com essa legalidade aí também. Agora, tudo que eu ouvi de Jesus eu vou fazer, porque daí eu vou ser salvo. Não tem fundamento, tá? Os apóstolos de Jesus jamais se esqueceram deste ensinamento. Isso se vê em duas cartas. Olha lá adiante. A primeira carta de João, por exemplo, alerta muito quanto aos perigos de uma profissão de fé verbal. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. A carta de Tiago, por sua vez, avisa os perigos de um conhecimento intelectual. Uma ortodoxia árida não pode salvar, ele descreve, mas apenas uma fé que se traduza em boas obras. Por isso devemos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. Esses aí são os apóstolos nos recomendando aquilo que eles sabiam e faziam. Ou seja, eles aprenderam isso de Jesus, aprenderam isso nos ensinamentos de Jesus e estão passando essa informação para frente. Não há nada de novo no que eles estão falando. Foi o ensino de Jesus que lhes mostrou isso, não é? Jesus não coloca diante de seus discípulos uma lista de regras éticas fáceis de obedecer, mas um conjunto de valores e ideais que é totalmente diferente do caminho do mundo. Valores, ideais, intenções, o nosso íntimo, né, para fazer diferença nesse mundo. Ele nos incentiva a renunciarmos à cultura secular prevalecente em favor da contracultura cristã. Repetidas vezes durante o nosso estudo, ouvimos o chamado que faz ao seu povo para ser diferente de todos os outros. Está me acompanhando aqui, né? Na piedade devemos evitar a ostentação dos hipócritas. Lembra lá do início, agora retomando alguns conceitos e princípios, tá? Na piedade a gente deve evitar a ostentação dos hipócritas e na oração a verbosidade dos pagãos. Quando oramos, entramos no nosso quarto. Por outro lado, nossas dádivas, nossa oração e nosso jejum têm de ser verdadeiros, sem comprometer a nossa integridade cristã. Devemos escolher para ser nosso tesouro algo que dure para a eternidade. Lembra o discurso? Para a gente não... É isso aí, para você que acompanhou, você vai estar retomando essas ideias aí que a gente estudou. Que o nosso tesouro
tem que durar para a eternidade, que não se desintegre na terra, e por Senhor devemos escolher a Deus, não o dinheiro das propriedades. A gente estudou sobre isso. Quanto às nossas ambições, aquilo que se preocupa a nossa mente, não a nossa própria segurança material, mas a propagação do governo da justiça. Não podemos ser o quê? Ansiosos, tá? Em lugar de nos conformarmos com este mundo, quer na forma dos fariseus religiosos ou pagãos irreligiosos, somos chamados por Jesus a imitar o nosso Pai Celeste. Ele é um pacificador e ele ama até mesmo os ingratos e egoístas. Então vem a alternativa de seguir a multidão ou o nosso Pai que está nos céus. Ser como a cana agitada pelos ventos da opinião pública ou ser dirigido pela palavra de Deus, pela revelação do seu caráter e pela sua vontade. Mais ensinamentos que a gente viu aí. É por isso que a conclusão do sermão é tão apropriada. Jesus esboçando os dois caminhos, o estreito e o largo, e os dois edifícios sobre a rocha e sobre a areia. Há dois caminhos, o estreito e o largo, e os dois edifícios. E a gente precisa construir este caminho, esta direção, todos os dias da nossa vida. É preciso ir na direção, todos os dias. Não é possível ter somente um conhecimento intelectual e ouvir o que Jesus fala. Se não fizermos, de nada adianta. Se falarmos Senhor, Senhor e não obedecermos, também de nada adianta. O caminho precisa ser trilhado todos os dias. Sobre que alicerce vamos começar a construir? Eu sei que muitos já começaram a construir isso, esse alicerce firme. E muitos precisam, muitas vezes, sair do caminho que estavam para ir para este caminho e começar a construir. É disso que nós estamos falando. Os ensinamentos de Jesus não são fáceis de ser praticados. São simples, mas não são fáceis de ser praticados, porque vão contra a nossa natureza. Essa foi a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós estudaremos este último tema, que é dos versos 28 e 29. Na conclusão, quem é esse pregador? Nos vemos na próxima aula. Eu espero que você tenha aprendido um pouco aqui com a gente. Eu tenho aprendido bastante com este estudo. Principalmente pedindo que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fale com você. E você não apenas ouça, e não apenas veja, e não apenas conheça, mas que você pratique e faça. Essa é a minha oração para você e para mim. Um forte abraço. Nos vemos na próxima semana, que será a nossa última aula. E nos últimos 3 domingos de novembro, nós teremos um novo módulo. Um novo módulo com 3. Falaremos sobre a fé, a esperança e o amor. Fé num domingo, no outro domingo falaremos sobre a esperança e por último falaremos sobre o amor. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula, que será a nossa última aula deste módulo aqui. Tá bom? Abração. Deus abençoe você.